sempre é bom, a partir da bioética, dialogar com o direito. Eu acho que as duas áreas, elas são muito próximas. E a minha temática é ética em pesquisa, avanço do processo da resolução 466 de 2012. Eu creio que essa temática que eu propus, ela tem a ver com as temáticas do Congresso, com o direito, não diretamente, mas eu acho que eu vou fazer certos desafios ao direito a partir da bioética relativo à ética em pesquisa. Quanto à biotecnologia, diretamente, porque eu vou falar de pesquisas clínicas. Então, pesquisas que também partem de biotecnologia. E de sociedades tradicionais, porque geralmente as pessoas que participam de pesquisa são pessoas geralmente simples, pobres, e como se vai proteger essas pessoas simples, pobres, em hospitais, pensando principalmente em pesquisas clínicas. Tem muita outra pesquisa que não é clínica, mas eu vou falar mais de pesquisas clínicas. E, digamos, a pesquisa na medicina, ela é muito recente, digamos assim, desde o século XIX, quando a medicina, eu acho que crescentemente deixou de ser arte, ela continua sendo e deve ser uma arte, mas a medicina teve a pretensão de ser ciência. E eu, em que parece, diria, a medicina não é ciência. O que é ciência é a patologia, a fisiologia, mas a medicina não é ciência. A medicina é arte, é sabedoria, a clínica. Mas, desde o século XIX, creio que justamente com o surgimento da clínica, e aí as intuições de Foucault, no seu livro Nascimento da Clínica, e Foucault mostra desde quando a medicina é clínica. A medicina não foi clínica sempre, só recentemente que ela é clínica. E clínica vem de clineu, no grego, que significa recostar-se sobre o leito. Daí que vem clínica. Então significa que o médico se recosta sobre o leito para observar o enfermo. E, portanto, a diferença da clínica em relação à medicina anterior, eu acho que a medicina anterior tinha que ter um ouvido grande e que escutava o relato do enfermo. A medicina clínica aumentou o olho. E é só vocês verem as tecnologias sempre mais sofisticadas da medicina, o que aumenta? O ouvido ou o olho? É o olho. O que é a cintilografia, o que é o raio-x, são sempre complexificações do ver. Então a medicina, a clínica, ela se caracterizou por essa mudança no ver e no organizar o corpo, a geografia do corpo. Justamente como ela via os sintomas no corpo, ela começou a organizar uma geografia da doença, o que antes não existia. E isso levou a que a medicina sempre mais entrasse também no mundo da pesquisa e quisesse tornar ciência. E justamente por isso, por causa dessa mistura de arte com ciência, de cuidado do enfermo e também de pesquisa, é que aparecem os abusos. As outras tipos de pesquisa não tem uma relação direta assim, educação poderia ter, mas que como o médico cuida do enfermo e ao mesmo tempo pesquisa, essa relação é muito perigosa, de usar o enfermo como cobaia. Então, a pesquisa médica usando os seres humanos, pode ir o primeiro agora. Usando os seres humanos sempre aconteceu, mas elas foram sempre mais invasivas, essas pesquisas, atentando contra a dignidade e integridade dos participantes, e não respeita a sua dignidade.
Os crimes dos médicos nazistas, eles foram apenas assim, um exagero, mas eles não eram os únicos. Tanto assim que em 1966, Henry Bisher publicou um artigo na maior revista médica dos Estados Unidos, que é a Harvard School of Medicine Journal. Em 66 ele publicou um artigo denunciando o desrespeito que se fazia às pessoas em pesquisas nos Estados Unidos. E ele começava dizendo: nós americanos, nós julgamos os nazistas, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. E quem somos nós para ter julgado eles? Apenas que agora não fazemos pesquisas em judeus, mas em negros. E o muito interessante é que Bisher não teve que fazer nenhuma investigação secreta para descobrir isso. Isso era dito claramente no artigo, claramente, que não tinha problema de usar, por exemplo, no célebre caso de Tuskegee, que era usar homens sifilíticos negros, pobres, presos em Tuskegee, uma pequena cidade do Alabama, e usá-los durante 40 anos como cobaias. A um se dava placebo, farinha ou água, a outra se dava remédio para estudar a história natural da sífilis, usando esses homens pobres, negros, americanos. Em 66, quando isso foi denunciado, entre muitos outros casos, era o momento do movimento de Luther King contra o apartheid americano. E isso foi o motivo porque, então, digamos, o governo dos Estados Unidos teve que criar a Comissão Belmont, que estudou princípios éticos para a pesquisa, e aí saiu o relatório Belmont, 4 anos depois, que propôs os 3 princípios: respeito à pessoa, e depois ficou autonomia, beneficência e justiça. Hoje a prática clínica é muito mais complexa e sofisticada, com suas várias fases de investigação, em que só as últimas etapas contemplam a participação de seres humanos. Essa maior sofisticação hoje da clínica acarreta igualmente uma crescente complexificação das questões éticas também por isso. Que a pesquisa é muito mais complexa hoje, não é mais aquela pesquisa simples lá nos inícios do século XIX. A preocupação pelas previsíveis consequências da última reformulação da Declaração de Helsinki, vocês sabem que depois digamos, dos crimes nazistas, dos médicos nazistas, houve o Tribunal de Nuremberg, que julgou esses criminosos médicos, e aí saiu a Declaração de Nuremberg, que exigia o termo consentimento livre e esclarecido de toda pessoa que participasse de pesquisas. Depois, a Associação Médica Mundial, em Helsinki, no ano de 1970 e pouco por aí, que lançou a Declaração de Helsinki, em que justamente fazia princípios éticos para a pesquisa clínica. E essa Declaração de Helsinki, ela teve várias novas versões. Sempre se chamou de Helsinki, porque a primeira foi Helsinki, então todas as outras reformulações recebem o mesmo nome. Ela já teve umas 8, eu acho. E as últimas, uma última foi agora em 2013, ou 2012. E o que existe nas últimas, desde 2000, uma gradativa flexibilização e abrandamento das exigências, criando aquilo que se chamou o duplo standard, isto é, exigências éticas que são exigidas no primeiro mundo, onde tem sede a indústria biotecnológica ou farmacêutica, não valem para um país da África ou para a América Latina. E isso que está se chamando de duplo standard ético. Isto é, uma coisa que não é aceita lá, se aceita aqui. E isso por imposição das grandes indústrias farmacêuticas. Já houve até aqueles filmes como o Jardineiro Fiel, que é uma denúncia que é esse duplo standard ético e
a flexibilização e abrandamento gradativo dessas exigências, fazendo que, por exemplo, desse duplo estándar, porque a Declaração de Helsinki exigia que a empresa tecnológica que vem para o terceiro mundo fazer pesquisa na fase 3 com seres humanos, ela oferecesse lá, no país do terceiro mundo, a mesma nível de atendimento que ela oferecia no primeiro mundo. Isso aí foi mudando aos poucos, dizendo o seguinte: o melhor atendimento que existe naquele país. Então, por exemplo, se você vai para a Uganda, para um país muito pobre da África, o nível de atendimento é baixíssimo. Então, se a empresa tem que oferecer lá o melhor atendimento que existe naquele país, no fundo não é nada. Como se ela não tivesse recursos para dar o melhor atendimento possível, como ela tem que dar no seu país. Agora, isso foi se abrandando sempre mais, e as declarações de agora já não incluem mais essa cláusula. A resolução brasileira 196, de 1996, eu acho que ela foi uma tomada de posição importante da comunidade científica do Brasil e apresenta uma posição corajosa e diretrizes consistentes na defesa dos sujeitos de pesquisa. Deu origem ao CONEP, que é a Comissão Nacional de Pesquisa, e sua rede de comitês de ética por todo o Brasil. Esses 17 anos de funcionamento dessa resolução significou uma acúmulo de experiências e uma defesa verdadeira dos sujeitos de pesquisa no Brasil. Só que nos últimos anos começaram a ter considerações que era necessária uma nova resolução, principalmente porque a resolução 196 estava muito focada em pesquisa médica, mas não se faz só pesquisa médica, existe pesquisa outras. E, por exemplo, às vezes também pesquisas mais qualitativas, e a 196 não contemplava muito bem essas outras pesquisas. Apesar dela dizer que toda pesquisa, com qualquer tipo de ser humano, e em qualquer tipo de ciência, mesmo se no direito, por exemplo, eu não sei se existem pesquisas no direito que usem na sua pesquisa seres humanos, seja lá como for, mesmo se for só para entrevistá-los, seria necessário que essa pesquisa passasse por um comitê de ética. Mas aí vem a questão, a resolução 196 não contemplava muito esses outros tipos de pesquisa que não clínicas. Por isso veio então a reformulação da 466, aprovada em 2012 e promulgada pelo Ministério da Saúde em 2013. E foi muito interessante, no ano passado eu estive no Congresso Nacional de Bioética em Florianópolis, em novembro. Havia recém saído a 466 e lá foi denunciado que houve modificações entre aquilo que o Conselho Nacional de Saúde aprovou e aquilo que o governo promulgou. Se compararmos as duas, o que foi aprovado pelo Conselho Nacional e o que saiu, existem mudanças que eu vou apontar. Então, isso foi denunciado no Congresso de Bioética e se mandou uma moção ao Ministério da Saúde que se voltasse atrás aquilo que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. E as modificações, a gente vai ver claramente, são modificações de abrandamento e flexibilização também, na linha daquilo que a Associação Médica Mundial também está propondo, no fundo, por pressão das grandes empresas multinacionais de remédios. Então eu vou apontar algumas coisas. Essa é a realidade. Agora, diante dessa realidade da flexibilização e do abrandamento gradativo das exigências éticas de pesquisa, eu quero propor uma reflexão um pouco mais longa entre qual seria o melhor paradigma para poder pensar, paradigma ético, e eu acho que seria também jurídico, para pensar ética em pesquisa. Pode dizer o seguinte. Porque o paradigma
clássico, que todas as resoluções têm, e que a Associação Médica tem, Mundial, Helsinki, que é o paradigma principialista da autonomia, beneficência, maleficência, não maleficência e justiça. Que está lá no relatório Belmont e na sua obra clássica do Bishop Childress, e ela entrou claramente na resolução 196 e na 466 também. Quer dizer, o paradigma que sustenta as exigências éticas é o paradigma principalista, no fundo, da autonomia. Então, se a gente olha os abrandamentos que houve, depois eu vou mostrar isso, são abrandamentos, flexibilizações na perspectiva da autonomia. Isto é, deixa a pessoa decidir se ela quer fazer, se ela quer, por exemplo, você paga por pesquisa, ou se ela quer que algum dado seus dados clínicos possam passar a outro pesquisador ou para outra pesquisa, deixa ele decidir, ele é autônomo, ele decide. Agora, o questionamento que eu vou fazer, parece que você pensa um ser humano que decide, autônomo, assim, está no ar, abstrato, e não se olha para as condições socioculturais, econômicas dessa pessoa que decide. E por isso eu vou propor no lugar o que eu chamo de paradigma da vulneração, ou da vulnerabilidade. Prefiro vulneração. Depois vou explicar por quê. E eu acho que isso valeria para o direito também. Quer dizer, como é que você vai defender seres humanos fragilizados, e os que estão numa pesquisa clínica são fragilizados, são pessoas que estão nas clínicas, geralmente são pessoas mais pobres, são fragilizadas, vulneráveis, e você chega lá e apresenta um termo de consentimento, assina aqui. Como é que ele vai ter condições de dizer que não? Não tem nenhuma condição e ele nem entende muito aquilo que está ali. A pergunta seria se então, o melhor modo de defender essas pessoas é o paradigma da autonomia e, portanto, o termo de consentimento, simplesmente. Não estou dizendo que não é necessário ter um consentimento, mas isso basta fazer assinar um termo de consentimento? Ou é necessário outras coisas, que é o que eu estou chamando de paradigma da vulneração, e ser um paradigma que se baseia não nos princípios, mas nos direitos humanos. Bem, como é que começa esse paradigma da autonomia? Digamos assim, os primeiros princípios, ou melhor, o segundo, beneficência e não maleficência, são velhos princípios da ética médica hipocrática. Tem mais de 2000 anos. Enquanto que autonomia e justiça são princípios modernos, princípios que vêm da ética moderna. A autonomia vem mais de Kant e a justiça vem mais de Rawls. Mas entre esses princípios, aquele que é o principal, evidentemente, dentro do paradigma principalista, é a autonomia. A ética moderna é essencialmente uma ética da autonomia. Isso começa lá com Kant. Durante séculos, os filósofos tentaram fundamentar a moral por critérios heterônomos, não autônomos. E o mais famoso deles era o critério da natureza. Bom é aquilo que segue a natureza. Hume, o filósofo inglês Hume, chamou esse critério de falácia naturalista. Kant mostrou que todos os critérios heterônomos, por exemplo, esse da natureza, eram insustentáveis e que a norma moral só pode fundamentar-se autonomamente. Para Kant, o ser humano é pessoa pela sua capacidade de dar-se a si mesmo o imperativo categórico da lei moral. Por isso, o ser humano é fim em si mesmo, enquanto que a natureza tem um caráter de meio. Por isso que a natureza não pode ser critério. Ela é meio. O ser pessoa, diferentemente do ser natureza, consiste em ser sujeito autônomo. Ser autônomo significa ter sua vontade legisladora. Agente autônomo é aquele que é autodirigido, não agindo por influência de mandatos externos. Com isso, a autonomia foi sempre mais se tornando base para o reino da moralidade. E, de certa maneira, Kant falava mais de uma pessoa autônoma, aquela que tem o governo de si mesmo,
Mas o princípio da autonomia não fala tanto dessa pessoa autônoma, que tem autogoverno, mas de ações autônomas. Porque uma pessoa autônoma pode ter momentos de ações não autônomas. E mesmo uma pessoa que não seja autônoma, ela poderá ter algumas ações autônomas. Então existem critérios para decidir se uma pessoa tem ações autônomas. E os critérios são de dois tipos, cognitivos e volitivos. Cognitivos é compreender a informação, por exemplo, da pesquisa, compreender a informação. Isso é critério cognitivo. Se ele tem capacidade cognitiva para compreender isso, ele é autônomo. Em segundo lugar, volitivo. Os critérios volitivos é que não pode ter coação, nem persuasão e nem manipulação. Alguns autores, e eu estou muito de acordo com eles, que acrescentam um quarto, autenticidade. Isto é, não só não pode haver coação, nem persuasão, nem manipulação, mas a decisão tem que ser autêntica, isto é, de acordo com a concepção de valores da pessoa. Então isso está muito relacionado com as sociedades tradicionais. Até que ponto uma pesquisa, não adianta só você explicar essa pesquisa para a pessoa. Você teria que fazer ela expressar o seu sistema de valores, quais são os dela, para ver como é que essa pesquisa se coaduna ou não com esse sistema de valores. Então seria autônomo. Então o critério de autenticidade, eu acho que ele é importante acrescentá-lo, justamente na linha das sociedades tradicionais, indígenas e outras. Que a pesquisa terá que estar de acordo ou não ir contra, ao menos, o que é a concepção de vida, de valores dessa pessoa. O problema, então, da fundamentação ética em ações autônomas é que parece que trata de um sujeito abstrato e descontextuado. Não são levados em consideração determinantes sociais e culturais de qualquer sujeito. Existem condições sociais que vulneram os sujeitos, fragilizando ou até inviabilizando uma decisão autônoma. O principialismo até assume a vulnerabilidade como um limitador da autonomia, mas apenas no sentido físico e psíquico. Ele tem limitações de vulnerabilidades físicas e psíquicas. Nunca fala da vulnerabilidade social e econômica. O problema na nossa situação, no Brasil e em muitos outros países, são as condições sociais e econômicas que vulneram os sujeitos em sua opção para participar da pesquisa. Então, eu defendo que em sociedades desiguais e assimétricas como a nossa, não se pode simplesmente assumir o paradigma da autonomia como paradigma para pensar ética em pesquisa, porque você não leva em consideração a vulnerabilidade das pessoas. Por isso é necessário um paradigma baseado na vulnerabilidade, ou melhor, na vulneração, e que tem como referência ética não os princípios, mas os direitos humanos. E como é que começou esse paradigma da vulnerabilidade ou vulneração? Ele tem sua base em um autor americano, Jonathan Mann, que num congresso sobre AIDS em Vancouver, ele mostrou, lá em 96, ele mostrou que para a prevenção da AIDS não basta simplesmente informação, use camisinha, por exemplo. Porque muitas vezes o jovem pobre, ele pode até ter essa informação, mas as condições sociais o vulnerabilizam de tal maneira que ele é totalmente vulnerável diante dessa enfermidade. Por isso ele diz que a AIDS tem que ser pensada no paradigma da vulnerabilidade. Ele diz que é o seguinte: define vulnerabilidade como um movimento de considerar a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento, de modo inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos. Portanto, o conceito de vulnerabilidade em Mann tem três aspectos. Existe uma vulnerabilidade individual, evidentemente, a social e muito interessante,
e isso aplicado à ética em pesquisa, uma vulnerabilidade programática, isto é, pelo modo como politicamente um certo programa de saúde é organizado, ele vulnerabiliza as pessoas mais programaticamente. Além da sua vulnerabilidade individual e social, ainda tem a vulnerabilidade programática, que o modo como, digamos, o seu cuidado, o seu atendimento, ou mesmo na ética de pesquisa, existe uma vulnerabilidade programática que vulnerabiliza mais essa pessoa. E por que é preferível vulnerabilidade que vulneração? Porque eu creio que, acho que pode ser o seguinte isso. Vulnerabilidade parece um conceito assim substancial, parece que a pessoa é vulnerável substancialmente. Vulnerabilidade. Enquanto que aqui é um conceito dinâmico, é melhor dizer susceptibilidade para vulnerar-se ou vulneração. Isto é, a vulneração depende das condições em que a pessoa está. Se essas condições mudam, e portanto tem que trabalhar sobre essas condições, essa vulnerabilidade vai mudar também. Ele não é vulnerável, digamos, para sempre. Então, esse conceito, eu acho que é mais adequado para pensar. Imam, ele tem todo um estudo que eu uso muito dentro da saúde coletiva, que é uma íntima relação entre direito à saúde e direitos humanos. Se você melhora a saúde das pessoas, melhora os direitos humanos. E se melhora os direitos humanos, melhora a saúde. Existe uma íntima relação nisso. Porque a vulneração acontece justamente através da saúde. E os direitos humanos melhoram se melhora a saúde. Por isso, então, eu penso que no contexto de flexibilização e enfraquecimento das exigências éticas, é necessário assumir esse paradigma como complemento para o paradigma da autonomia. Eu não estou negando da autonomia, ele é importante, evidentemente, mas você tem que completar esse paradigma da vulneração. Vamos adiante? Acho que agora viria essa relação, e por isso uma bioética de proteção. Tem dois autores, Schramm é brasileiro, da Fiocruz, e Cotó é chileno, que propõem uma bioética da proteção. Diante de condições de vulnerabilidade, é necessário proteger essas pessoas nos seus direitos. E não dizer, você é autônomo, decide. Isso que eles chamam de bioética de proteção. Isso certamente tem os seus algo a dizer sobre o direito também. E a Declaração Universal de Bioética de Direitos Humanos também diz isso. Quando diz, no seu artigo 8, na aplicação do avanço de conhecimentos científicos da prática médica e das tecnologias que lhes estão associadas, deve ser tomada em consideração a vulnerabilidade humana. Os indivíduos e grupos particularmente vulneráveis devem ser protegidos e deve ser respeitada a integridade pessoal dos indivíduos em causa. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Vamos adiante. Agora, rapidamente, só quais são as novidades, os avanços, depois os retrocessos. Uma é, por exemplo, na nova resolução 466, não fala mais de sujeitos de pesquisa, mas participantes da pesquisa. Claro, isso está em relação ao quê? Vocês vão ver que tanto os avanços quanto os retrocessos, eles vêm porque se aplica o paradigma da autonomia. Então, é claro, você dizer participante de pesquisa é mais adequado num paradigma de autonomia. Depois, uma coisa interessante, de novo, na linha da autonomia. Agora, se contempla o assentimento de crianças e adolescentes no termo de consentimento. Então, o termo de consentimento deve ter uma parte embaixo, que nosso comitê aqui da Unicino sempre já teve, que é que a criança ou adolescente também põe lá, se são letrados, a sua assinatura. Isso vai na linha da autonomia também. Define a assistência clínica e provimento de material prévio melhor, porque justamente a pessoa tem que saber qual é a assistência clínica que ele vai receber, qual é o provimento de material que ele vai receber para ele poder decidir, que é uma questão de informações. Assegura aos participantes um acesso gratuito por tempo determinado aos melhores recursos terapêuticos,
porque isso ele sim que queria mudar. Isto é, que a pessoa que participa de pesquisa, ela, depois que terminou a pesquisa, ela tem direito àquele remédio que ela foi experimentando enquanto ela era participante da pesquisa. Ela tem direito a receber esse remédio depois, porque ela continua doente. E ele sim que quer mudar isso. E a resolução brasileira afirma isso, e isso é um ponto muito positivo. No capítulo sobre o TCLE, ele introduz a etapa do processo de obtenção do consentimento. Isso é muito interessante, porque não é você chegar lá, por dentro, assina aqui, lê para ele e assina. É muito importante o processo de obtenção do consentimento. Agora, por que entrou isso? Por causa da autonomia. É autonomia para que ele saiba o que está assumindo. Em coerência com o capítulo sobre pesquisas experimentais biomédicas, diz que o TCLE deve incluir os possíveis métodos alternativos. Isso tem que poder escolher. Se você está experimentando um remédio, você tem que saber que existem outros remédios alternativos. E você tem que poder escolher. O termo consentimento vai ter que dizer isso. Seguinte. Agora os retrocessos. As ressalvas quanto à gratuidade no caso de pesquisas clínicas da fase 1 ou de bioequivalência. Até hoje, a resolução 196 proibia qualquer pagamento de pesquisa. E essa nova resolução permite pagamento de pesquisas de bioequivalência. O que são pesquisas de bioequivalência? Quando você experimenta, vem um novo remédio com o mesmo princípio ativo, então você experimenta um outro remédio para uns dar para outros dar outros, para ver os efeitos. Esse tipo de pesquisa de bioequivalência hoje pode ser pagas, o que antes não se podia. O que está por trás? A autonomia. Ele é autônomo, ele decide se quer participar, se quer pagar, se quer receber um dinheiro, ele é autônomo, ele é dono do seu corpo. Autonomia. Mas qual é o problema na perspectiva da vulneração? Que pessoas vão começar, eu falo de dinheiro, vão ser profissionais da pesquisa, vão começar a ter efeitos colaterais de remédios, porque vão participar de muita pesquisa, vulnerabilizando essas pessoas. Então, algo que se vê na linha da autonomia parece positivo, a pessoa dona do seu corpo decide, mas se você olha pela vulneração, é um grande problema isso. Todos esses são problemas na linha da vulneração. Segundo, exclusão da obrigação de análise ética de uma pesquisa em seu país de origem, que estava na resolução que foi registrada na Declaração de Helsinki. Então, qualquer pesquisa que se faz no Brasil, de uma multinacional, tinha que passar pelo comitê de ética deles lá. Agora não precisa mais. Isso é problemático, por quê? Porque desresponsabiliza eles lá. Terceiro, a admissão da utilização fora da pesquisa de materiais biológicos, dados obtidos com o procedimento participante, não mais como determinada na resolução 196, que era todos os dados colhidos numa pesquisa, tanto biológicos quanto informacionais, eles só podiam ser usados naquela pesquisa, não podiam ser usados em outra. Agora, na nova resolução, se permite que o participante da pesquisa, que é dono desses dados, se ele quer dar o seu consentimento para que esses dados sejam usados para outra pesquisa, ele pode fazer. De novo, autonomia. Ele é autônomo, ele decide. Mas e qual é o problema de novo? Vulneração. Porque não existe um controle social mais, o comitê de ética é um controle social para poder proteger essa pessoa. E ela se torna vulnerável com isso. Seguinte, essas são as últimas. Na ocorrência de risco ou dano à saúde do participante não manda mais suspender imediatamente, como a resolução 966, avaliar em caráter emergencial. Então, qualquer pesquisa que havia um risco ou um dano, a 196 dizia que deve ser suspenso imediatamente. A resolução 146 não diz isso, diz que tem que ser avaliado. O que está por trás? Eu acho de novo as multinacionais, porque são as pesquisas delas. Então, se você suspende, isso é uma perda de dinheiro. Mas e a pessoa? Então, aqui tem um outro grande problema. E esse quinto é muito problemático. Isenção da intervenção do CONEP em pesquisas em que houver cooperação com o patrocínio brasileiro. Isto é,
toda pesquisa no Brasil, internacional, ela tem que passar pelo comitê local da universidade e ser mandada pelo CONEP nacional. De agora em diante, toda pesquisa de interesse do governo brasileiro não precisa mais passar pelo CONEP. Agora, o que significa pesquisa de interesse do governo brasileiro? Pode ser todas as pesquisas feitas em universidades federais, porque os federais clínicos, de todas as universidades, no fundo, são federais. A Fiocruz é federal, é do governo. E assim, muita outra coisa é do governo. Então, se o governo disser essa pesquisa é do nosso interesse, isso pode ser por pressão da multinacional, não passa mais pelo CONEP, passa só pelo comitê local. E no comitê local, todo o problema que isso pode ter, de compra, de... Então, sempre tinha o comitê nacional, como um controle social maior, externo, neutro, que agora acaba. E isso, eu acho que é o pior problema. Isso é o que se chama vulnerabilidade programática. Quer dizer, vulnerabiliza as pessoas por ações programáticas do próprio governo. Fica claro que todos os casos de flexibilização e abrandamento acarretam sempre uma maior vulneração do participante de pesquisa. Quando a base é a autonomia. Não, é a autonomia, ele decide. Mas aí que está o problema. Então, aquilo que eu dizia, as vantagens, os avanços da nova resolução vão na linha da autonomia. E a autonomia é importante, não estou negando, ela é importante. Mas, em situações de assimetria social como a nossa, a autonomia tem que ser corrigida pelo paradigma da vulneração. E todos esses retrocessos, que no fundo alguns diriam que avanços pela autonomia, são retrocessos porque vulnerabilizam as pessoas programaticamente. Essa eu acho que é a questão da 466. Termino então por aqui.